Então, Rodrigo, mais uma vez nós estamos aqui no nosso podcast e eu tenho uma perguntinha para te fazer que eu acho que tem a ver muito com a curiosidade dos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nos canais aqui do podcast. Rodrigo, tu já fez psicoterapia? Olá, os nossos ouvintes. Sim, Ismael, já fiz, e acho que é muito importante porque ela pode desenvolver bons caminhos, né? Até em homenagem ao nosso programa, relacionado aos cuidados e prevenção à saúde. Então, uma experiência muito importante e significativa. Pois é, eu faço essa pergunta porque normalmente os psicoterapeutas, os terapeutas, também fazem, né, terapia, muitos deles fazem, e em algumas abordagens existe até uma regulamentação, algo nesse sentido, de que é Uhum, necessário, por exemplo, em psicanálise, quem está analisando, sendo analisado, né? uhum, Rodrigo, eu também fiz terapia, me ajudou bastante em momentos específicos da vida. Claro que nós não estamos separados da vida, né, do psicoterapeuta, o terapeuta não está separado da vida, ele também sofre as coisas da vida. E por uhum, conta disso, ele também, em alguns momentos, pode procurar o processo de psicoterapia. E uhum. é tratando sobre isso, falando disso, né, que nós estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do nosso podcast. E vamos falar então hoje sobre a importância da psicoterapia. Eu sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. Eu sou o Rodrigo Soler e sou psicoterapeuta. É o segundo episódio do podcast. Caminhos da terapia. Rodrigo, eu tenho percebido no consultório, né? Isso é uma frequência, né? Nesse tempo todo que eu sou terapeuta, nós somos terapeutas há bastante tempo, e que os momentos em que as pessoas procuram terapia, eu acho que essa é uma pergunta inclusive comum, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, acabam tendo. Qual é o momento em que se deve procurar terapia? Porque tem pessoas que procuram terapia, por exemplo, já no início dos seus dilemas, né, das suas complicações, né? A pais, por exemplo, orientado por professores, Uhum, orientado pela escola, que fazem, né, que levam seus filhos a um processo de terapia já na infância, né, e às uhum. vezes podem evitar muitos problemas. E tem também aquelas pessoas mais resistentes que quando chegam ao processo de terapia, elas já passaram por psiquiatra, já estão medicados, às vezes muito medicados, né? E aí, claro, tem todo um manejo da medicação e para poder fazer a terapia. Então, acho que a primeira reflexão que seria legal nós conseguirmos fazer aqui é qual é o momento em que alguém deveria procurar terapia. Olha, sensacional, né? E aí eu vou fazer uma provocação até pros nossos ouvintes, né? E a título desse diálogo e dessa boa conversação aqui que a gente faz, né, Ismael? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por quê? Por que que eu vejo isso, tá, Ismael? Porque depende muito do perfil, né, que a gente vem identificando. Por exemplo, eu tenho nos últimos anos aí, eu tenho um perfil de pessoas que me procura para o desenvolvimento terapêutico. E esse perfil de pessoas são homens, né? Então, geralmente, né, Ismael, os homens, eles são mais, não vou dizer a palavra resistentes, né? Mas há um processo mais tardio no desenvolvimento terapêutico, né, do que as mulheres, tá? É claro que aqui eu não estou generalizando, enfim, né, a gente sabe que existem as variações também, mas eu acho que o público feminino ele tem mais, digamos assim, uma aceitação inicial de uma lógica da terapia que é uma lógica do cuidado e da prevenção. O público masculino, homens adultos, no caso, já me parece que já vem num cenário já de um processo de adoecimento, né? Então existem essas diferenciações. De todo modo, eu acredito assim que o melhor momento para fazer terapia é aquele no qual você observa que os teus comportamentos e as suas atitudes estão te prejudicando, né? Seja no trabalho, na família, na escola,
em vários cenários possíveis, né? Se você já consegue fazer essa identificação, acho que é um bom sinal de que você deve sim buscar por atendimento terapêutico. É uma questão bem interessante, Rodrigo, quando tu coloca essa questão de gênero, né? E de fato, parece que os homens, eles têm não sei, eu às vezes fico um pouco de receio de dizer alguma coisa, mas com uma certa dificuldade de procurar o processo de terapia, né? De fato, a experiência que nós temos em consultório, que tu tens, que eu tenho, é de que eles vão buscar mais tardiamente mesmo, eles vão buscar bem depois das mulheres, né? Do tempo em que elas, ao perceberem coisas que elas entendem que é importante trabalhar, elas acabam procurando antes e os homens acabam procurando depois. E é interessante porque eu acho que isso não é uma realidade apenas da terapia. De um modo geral, os homens procuram se tratar em relação a questões de saúde, de um modo geral, né, num movimento diferente. Não é nem de uma forma preventiva, é quando já há um processo de adoecimento. E no caso da psicoterapia, é quando já há um processo de adoecimento de fato. E é interessante porque eu sempre gosto de dizer que o melhor momento de procurar a terapia é antes de você precisar de medicação. Isso. Né? Talvez, ao procurar antes de precisar de medicação, você pode até evitar o uso da medicação, não chegar a se tornar um paciente psiquiátrico, né? Por quê? Porque a terapia pode te dar manejos das questões da vida que podem fazer com que você as resolva sem precisar chegar nesse extremo da medicação. É óbvio que quando a pessoa precisa de medicação tem que ser medicada, não há uma divergência em relação a isso. Mas se conseguir buscar antes de precisar de medicação, eu vejo que há um grande ganho. Por quê? Porque no processo psicoterapêutico, Rodrigo, o que acontece é que se você precisa trabalhar com alguém que está no uso da medicação, você tem que trabalhar também, junto com o médico, a redução dessa medicação, né? O desmame dessa medicação, quando é um uso já há bastante tempo, e a capacidade de resolver as questões da vida sem o uso da medicação. Então, além das complicações psicológicas, tem também, às vezes, a dependência da medicação, né? E o quanto que a medicação alivia sintomas e ele está acostumado com isso. Sim. O psicoterapeuta, o terapeuta tem que trabalhar essas duas coisas em parceria com o médico. Perfeito, perfeito. E tem um outro ponto também, né, Ismael, que eu acho que é muito significativo. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus pacientes. Olha, o que é melhor? A gente tratar de um problema logo no início ou depois que esse problema se torna algo gigantesco, né? Então, esse é o grande desafio. E existem também, né, Ismael? Eu acho que você deve concordar comigo que existem muitos estereótipos por conta da prática e da intervenção terapêutica. A ideia ainda de que buscar por psicólogo é coisa de maluco, é coisa de quem não tem resistência, né? De quem não tem resiliência, para não usar outras palavras aqui. Então, grande parte da nossa população ainda tem ainda, infelizmente, carrega consigo essa ideia, né? E também eu acho que tem um ponto importante que é exatamente o seguinte, né? A própria formação, às vezes, em psicologia foca muito no adoecimento e não no autocuidado e no desenvolvimento das suas habilidades e potencialidades. Eu vejo isso, né? Nós dois fomos e somos professores universitários, estamos direto, né, em diálogo com a academia, e a gente sabe que muitas vezes é só o foco na doença e não E no como é processo de difícil, né? autodesenvolvimento. Como é difícil tirar isso, né, do processo Uhum, do ensino, uhum, e isso em psicologia, mas em outras áreas, né, sair dessa coisa do foco no adoecimento, né? sim, Porque a psicoterapia também proporciona outras coisas, um autoconhecimento, isso, possibilidades de você conseguir resolver melhor as suas coisas, desenvolver potencialidades, como você colocou muito bem. E uhum, então ela tem vários benefícios. E claro que quanto antes você começar a fazer, é melhor, né? com certeza. E tem Uma um, coisa. tem um outro ponto também, né, Ismael, que eu acho interessante, é que geralmente pessoas bem-sucedidas fazem acompanhamento terapêutico, né? Em vários e vários momentos, assim, pode não ser de uma forma perene, mas a pessoa fica, né, indo e voltando
Nós temos pacientes assim, né, Ismael, que depois de um longo período eles começam a vir uma vez por mês ou só quando precisam. Então, existe essa dinâmica, né, de buscar um aperfeiçoamento pessoal por meio da prática terapêutica. Eu acho que esse viés é muito legal também, né, de focar. Claro, não, sim. Tem pacientes que retornam de tempo em tempo para tentar fazer uma reflexão junto com o terapeuta para alinhar algumas coisas. E é muito interessante, porque quando você faz um processo de terapia com alguém e essa pessoa, de repente, não precisa mais num determinado momento, eu sempre Uhum. digo para os pacientes assim: ó, se você perceber que você não está legal, Uhum. não espere ficar muito mal para retornar. Retorne antes, porque até Uhum. o tempo de terapia é menor. Talvez uma ou duas consultas você consegue já alinhar alguma coisa. Agora, se Uhum. deixar voltar tudo, né? Toda aquela condição, dificuldade, aí vai ter que fazer, às vezes, muito mais sessões. E tem pessoas que observam muito bem isso, Rodrigo, e acabam fazendo exatamente assim. Na medida em que elas têm alguma dificuldade, elas voltam. Uhum. E eu não sei se eu posso dizer que todos os casos, mas muitos dos casos que eu lembro de pessoas que fazem isso, elas acabam fazendo uma ou duas sessões e elas já conseguem se reorganizar, fazem poucas sessões, porque elas vieram buscar novamente a terapia antes desse processo se agravar, né? Então elas conseguem ter um pouco mais de manejo e resolução das coisas que elas vieram buscar na terapia para resolver. Você falou uma questão muito importante, Ismael, que é a questão do tempo da terapia, né? E eu tenho observado uma coisa, não sei se esse fenômeno acontece contigo, mas nos últimos anos eu venho observando quão crescente é esse fenômeno. Pessoas que procuram terapia para terceiros, né? Exemplo, mulheres que procuram terapia para o seu companheiro, para o seu namorado e tal. E tem um movimento muito interessante que é o seguinte: a gente faz o primeiro atendimento, aí a pessoa, pelo fato de ser um terceiro que escolheu, ela resiste, mas depois ela vem e ela inicia no processo terapêutico, né? É muito interessante esse movimento também, né, Ismael? Quer dizer, às vezes é tão novo para algumas pessoas essa possibilidade que ela vai apresentar algumas resistências aí no início e tudo mais. Não sei se isso acontece contigo também. Acontece, e é uma questão assim, até uma dica para psicoterapeutas, para terapeutas, né? Quer dizer, se você faz o atendimento de alguém e essa pessoa, né, que começou a terapia com você, indicado por uma outra pessoa, familiar, amigo, enfim, e ela consegue perceber a evolução da Uhum. pessoa que ela indicou para fazer terapia, essa pessoa, se precisar, vai fazer terapia com você, vai indicar outras pessoas, né? Uhum. E você começa a montar uma rede de Boa. pessoas que vão procurar você exatamente pelo seu bom trabalho, Uhum. né? Uhum. Tem uma coisa muito importante no processo de terapia, diferente de várias outras profissões, é que quando alguém chega para outra pessoa e diz assim, olha, vai lá naquele terapeuta que eu fui e foi muito bom para mim, né? Uhum. Esse talvez seja o maior marketing, Uhum. né, para a terapia, porque é alguém que fez o processo, acredita no processo, sentiu o resultado e essa pessoa vai indicar alguém. Então, é exatamente como você falou, às vezes a pessoa indica alguém e ela vê o resultado, ela vai fazer o processo, ela vai indicar outras pessoas e às Uhum. vezes vai atender pessoas próximas, né, familiares ali, alguns por conta de um bom trabalho. Ótimo, excelente, excelente. E tem também essa dinâmica, né, da transformação que a pessoa passa no processo terapêutico. Porque acontece o seguinte, né, Ismael? Geralmente a pessoa chega com uma demanda e aquela demanda é só a ponta do iceberg, né? Existem coisas por detrás daquilo, né? Aquilo que a gente explora na fenomenologia, né? O fenômeno, né? O fenômeno é muito maior. E essa dinâmica também é significativa no atendimento terapêutico. Então, às vezes, tu chega para discutir um problema de relacionamento ou uma dificuldade de interação social e tu vai vendo que existem outros cenários que você precisa mobilizar afetivamente, né, para a sua prática terapêutica, né, o Ismael? Acho que isso é muito interessante também, esse fenômeno, né? Sim, sim. As pessoas descobrem muitas coisas, né? Uhum. Fazendo terapia. Às vezes elas chegam entendendo, né, que a problemática delas é uma. Vou dar um exemplo assim Uhum. bem palpável assim para os Uhum. nossos ouvintes entenderem bem. Então, por exemplo, a pessoa pode chegar
na terapia dizendo que ela está com problemas no trabalho. Ela Uhum. não consegue lidar com uma situação específica do trabalho. Sim. E aí, claro, a gente começa por ali, pelo que ela apresenta como aquilo que ela quer trabalhar, mas ela Uhum. vai começar a perceber que ela tem alguns comportamentos, algumas atitudes, e se experimenta de um certo modo naquelas situações, e às Uhum. vezes ela se experimenta também em menor intensidade em outras situações da vida do mesmo modo. Uhum. De certo modo, lá na relação amorosa, ela também se experimenta de um jeito parecido. E lá na relação, sei lá, com filhos, por exemplo, se experimenta também de um modo parecido. E aí ela Uhum. começa a perceber que ela é que lida com as coisas de um certo modo e que está aparecendo ali no trabalho, mas é uma coisa que ela tem nela e que ela não percebia que aparecia em outras situações porque não aparecia com tanta intensidade. Uhum. Ou seja, ela chega para resolver uma situação com o trabalho e ela se depara com um fato que é muito interessante na terapia, que ela vai precisar resolver uma coisa com ela, Isso. né? Para poder resolver uma coisa com o trabalho. Uhum. Né? Uhum. Então, a terapia ela faz com que a pessoa tenha um conhecimento, né? Mais amadurecido, digamos assim, dela mesma, dos seus próprios processos, dos seus próprios caminhos, do modo como ela funciona. Então, eu vejo que a terapia é talvez uma das coisas que todos nós deveríamos fazer em algum momento da vida para poder entender melhor aquilo que nós somos. Rodrigo, eu tenho uma questão que eu Fala, queria Raul. trazer para ti, que Hum. é bem assim interessante. Tem uma vez Hum. eu ouvi, virou até um pouco de essa coisa de reels do Instagram, essas coisas que tem aí, né? Um videozinho do Selton Mello. Selton Hum. Mello, ele foi diretor de Sim. uma série muito legal, que era a Sessão de Terapia, né? Inclusive ele fez, acho que os últimos foi ele que fez o protagonista, o terapeuta, no início não era Uhum. ele. E aí, claro, veio toda aquela discussão, conversa sobre terapia e tal. E aí ele falou a seguinte, ele fez a seguinte fala: tem coisas que é só na terapia. Uhum. Né? Foi uma fala mais assim. Tem coisas que você pode resolver conversando com um amigo, um conselho, uma Uhum. orientação, um familiar, né? Mas tem coisas que é só na terapia. Né? Por que tem coisas que é só na terapia? Eu, particularmente, acho que tem coisas que é só na terapia porque tem um manejo profissional, técnico. Né? Um colega te orienta a partir dos valores dele. Uhum. Né? Um familiar te orienta a partir dos valores dele. O Isso. psicoterapeuta ele precisa se trabalhar para poder compreender o seu Boa. paciente, a pessoa que ele atende, não na lógica dos seus próprios valores. Uhum. Né? Ele tem que trabalhar-se a si mesmo, o psicoterapeuta, o terapeuta, para poder entender e ajudar a pessoa que lhe procura a partir dos valores dela. E isso é um manejo profissional e técnico. Isso não Uhum. é qualquer pessoa que tem. Não Uhum. é? Isso tem a ver com prática clínica, estudo, que é o que Uhum. nós fazemos. Eu não Uhum. sei o que tu pensa sobre isso, mas tu achas também que tem coisa que é só na terapia? Acho que é fundamental passar por esse movimento, né? E entender que situações da vida cotidiana, elas podem ser exploradas de uma maneira mais eficaz no campo terapêutico. E eu acho que isso é extremamente saudável e também compreensível. Concordo contigo nesse ponto, né? Porque geralmente, assim, é aquela coisa, né, Ismael? Eu sou pai, né? Eu tenho um filho de 20 anos de idade. Mas eu não posso ser psicólogo do meu filho. Porque o meu papel social de pai, ele se sobrepõe ao papel de psicólogo, né? Eu não vou conseguir aplicar a psicologia, por exemplo, com as minhas namoradas, com as minhas mulheres e por aí vai, né? O que eu preciso fazer, então, é passar por um processo de filtragem. E essa filtragem a gente aprende como? Lendo, estudando e se terapeutizando. Eu acho que é essa a ideia, porque daí a gente consegue separar as coisas, né? Separar esses jogos emocionais e atuar nesse contexto, né? Então, eu vejo que é muito importante isso que você está falando. E eu queria também, Ismael, fazer uma provocação aqui, até para o nosso podcast, que é o seguinte, né?
Vamos pegar um gancho de uma situação de contexto. Eu sempre falo para os meus pacientes, vamos analisar o contexto. Se no século XX a gente tinha uma sociedade onde a gente demandava, né, existia um mundo onde a gente demandava muito esforço físico para conseguir as coisas, seja no trabalho ou nas atitudes cotidianas, no século XXI a gente depende do quê? Muito mais da emoção. Muito mais da emoção. Então, o processo terapêutico, ele passa no século XXI, né, Ismael? E aí eu queria te ouvir um pouquinho, por um processo de educação emocional. Porque o esforço físico, ele vai diminuindo nas relações, né? E a gente vai dependendo muito mais das emoções para poder interagir, né? E é muito interessante esse movimento e muitas pessoas não se deram conta ainda disso, né? Não sei se tu concordas. Sim, eu acho que tem uma diferença fundamental entre o final do século passado, principalmente, né? Depois aí da terceira revolução, e agora que chama de quarta revolução, Uhum. a internet das coisas, né? Então, eu acho que tanto é, né, que eu acho que a psicologia ela começa a ganhar mais espaço dentro das empresas e das instituições por conta disso. Esse lugar do sujeito que se emociona, esse lugar da pessoa que sofre as suas afetações nas suas relações, Uhum. esse lugar que agora é mais do que aquele sujeito um pouco extensão da máquina, né? Uhum. Nas operações em que os braços eram usados, em que Uhum. o esforço físico era aquilo que fazia com que ele fosse quem ele era. Então, agora a gente tem um lugar que é esse sujeito que se emociona, esse sujeito que pensa, que toma decisões, que se angustia, que se Uhum. desespera. E isso está muito mais latente. Por isso que a Uhum. psicoterapia ou a psicologia é uma ciência que ela é desse tempo. Ela é Uhum. desse tempo porque as pessoas estão cada vez mais sofrendo a partir daí. Uhum. Né? Quer dizer, se você pegar, por exemplo, depois você pode até colocar a tua perspectiva aqui, mas vamos lá. Uhum. Eu vejo, por exemplo, as pessoas me procurando no consultório muito mais com problemas, com complicações relacionais no seu espaço de trabalho do que às Uhum. vezes com a execução da tarefa. Isso. Uhum. Né? Elas, Então, inclusive, elas são excelentes executoras, mas muitas emocionalmente um vezes desastre. exatamente. Né? Então a gente tem esse fenômeno, né? Uhum. E aí, onde essas pessoas vão conseguir colocar essas emoções de um modo que não se sintam julgadas, de um modo em que se sintam acolhidas e compreendidas dentro do que elas são, se não na terapia? Isso mesmo, Né? exatamente. E aí a prática do autocuidado, né? Do controle minimamente, né? Da ansiedade, né? Que vem crescendo muito, né? Nas demandas que a gente enfrenta nos consultórios. Então, acho que esse cenário, ele é importante e é significativo para esse movimento, né, Ismael? Então, é bem legal esse contexto. E Ismael, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, sobre a Claro. questão da terapia, né? Como que você, assim, dentro da tua experiência, costuma a desconstruir os estereótipos que os pacientes trazem nos primeiros momentos, assim? Que manejo que você utiliza quando eles vêm falar, por exemplo, eu já nasci desse jeito, a terapia não serve para nada. Como é que tu lida com essa situação, Ismael? Pois é, Rodrigo, essa é uma questão difícil, né? Uhum. Eu vejo da seguinte forma: acho que, primeiro, quando a pessoa chega no consultório assim, com essas resistências, né, colocando um Uhum. posicionamento contrário, não acreditando no processo de psicoterapia, Uhum. é, você parece que, claro, você tem uma situação que é um pouco diferente de quando aquele que vem acreditando, né? O Uhum. processo ele flui muito mais. Uhum. Então, esse sujeito, quando ele vem desse modo, a Uhum. desconstrução disso, eu Uhum. acho que é possível quando você consegue estabelecer com ele algum acordo, Uhum. né? Eu digo assim, e aí eu não posso mentir, né? A terapia é Uhum. um processo, a gente não resolve as coisas em uma consulta. Sim. Então, eu preciso de um tempo. Você Uhum. me dá quanto tempo para Uhum. você começar a perceber uma mudança na sua vida? Porque se não faz um acordo bem justo, né?
Hum. coerente, com a pessoa que você vai atender, mostrando para ela que esse resultado vai ser gradativo, mas ela vai verificar, e que não vai ser em uma consulta, mas ela vai começar a perceber em algumas consultas, né, e depois gradativamente, né, no processo, e ela aceita essa condição, ela aceita a condição da terapia. Uhum. Né? Agora, tem pessoas que chegam no processo de psicoterapia um pouco que empurrado pelos outros, né? Como você falou Uhum. ali anteriormente, quem quer marcar é a esposa, é o esposo, é o pai e tal. Essas pessoas, se elas mantêm essa resistência, a gente não consegue fazer terapia, Sim. né? Porque a terapia ela parte do princípio de que aquele que está ali para fazer precisa querer fazer. Eu Uhum. não consigo invadir a cabeça do sujeito com argumentos, é muito difícil, né? Uhum. Até poderia, mas mesmo assim é muito difícil. Tem que haver um mínimo de abertura para o processo psicoterapêutico. Eu costumo Uhum. fazer uma pergunta assim quando tem pessoas mais resistentes, Rodrigo. Eu digo assim, ó, tá, mas por que tu veio então? Uhum. Né? E daí a pessoa, bom, ah, mas é porque a minha esposa me chamou. Ok, mas você já deve ter tido vários nãos da sua esposa. Por Uhum. que pra cá você veio? E Uhum. se você veio, por que você não aproveita o espaço? Uhum. Né? Eu acho Boa. que é o caminho. Você precisa ganhar essa pessoa para ela entender depois, gradativamente, os efeitos benéficos do processo de psicoterapia. Uhum. Mas eu quero aproveitar a tua provocação e colocar uma outra provocação. Tem pessoas, Rodrigo, que chegam não só com resistências ao processo de psicoterapia, mas tem pessoas que chegam, como você colocou, achando que elas não vão conseguir. Já Uhum. tentei de tudo, já não nasci assim, eu vou, né, morrer assim. São coisas que de fato se tornam muito difíceis quando a pessoa não tem a abertura para acreditar, né, minimamente numa mudança. Uhum. Então, tem pessoas que chegam, por exemplo, com diagnósticos de depressão ou de Uhum. bipolaridade ou outros diagnósticos, dizendo eu sou assim. E aí a ciência médica muitas vezes contribui para isso. Vai viver assim o resto da vida. Vai ter algum manejo aí para melhorar, mas isso aí não tem cura. Né? Que é Uhum. uma outra questão importante da terapia, cura. O processo Uhum. de cura é possível, né? Agora, é preciso que a pessoa acredite no processo. É Se preciso. ela tiver uma resistência de tal modo que ela não consegue ter uma mínima abertura para sair desse diagnóstico que ela aceitou para si mesma, Uhum. né, dificilmente a gente vai ter um bom resultado. É preciso, como você falou, né, Ismael? É preciso se abrir para a terapia. É preciso, digamos assim, não ter medo das suas emoções, né? E muitas vezes é isso que Exatamente. acontece. Como também ocorre, né, Ismael? Eu acho muito interessante o comportamento de fuga, né? As pessoas sabem o que elas precisam, mas elas usam a terapia um pouco para fugir. E aí, a gente, como psicólogo, precisa quebrar um pouco esse movimento, né? Isso acontece muito, né? Tem algumas pacientes que adotam esse tipo de postura que sabem o que precisam trabalhar, vêm para a terapia, mas não querem enfrentar. E aí ficam nesse movimento também de resistência que a gente vai quebrando, né, a partir do nosso manejo e tal, que é muito interessante. Aí eu brinco de um caso de uma paciente, né, que ela está comigo já há 3 anos, Ismael, e ela nunca faltou, nunca faltou. E ela sempre foge dos assuntos. Sempre foge daquilo que ela realmente precisa trabalhar. E aí uma vez eu fiz uma analogia com ela, eu disse assim, olha, tu já viu, sabe aquelas crianças que ficam atrás do sofá se escondendo, mas ficam olhando para o filme de terror? Ela adotou aquele posicionamento e ela realmente concorda, né? Ela diz, não, eu realmente tenho medo do que realmente eu preciso enfrentar nessa vida, né? E aí a psicoterapia vai ajudando a terapia, desculpa, vai ajudando a trabalhar dentro desse contexto. Sim, não, eu acho que é isso mesmo. Se você consegue, porque isso a gente precisa localizar a pessoa de qual é o dilema que ela está lidando e que isso está dificultando o processo da terapia, né? A Uhum, própria evolução dela não vai acontecer. Então, uhum, muitas vezes você tem que fazer esse movimento com a pessoa que você atende mesmo. Você tem que conseguir mostrar para ela que essas resistências elas, na medida em que continuarem, essa pessoa não vai avançar.
Só que é uma coisa interessante, Rodrigo, que quando a pessoa diz assim, quando ela reconhece a sua resistência, isso já é um passo importante na superação da própria resistência, Ótimo. né? O grande problema é quando não reconhece, né? Se ela Uhum. não reconhece a sua resistência, se ela não olha, porque tem muitas pessoas que fazem esse processo, né? Culpam Deus e o mundo pelas suas questões e não olham para elas mesmas e para aquilo que elas fazem, né? Uhum. Então, né, isso é uma forma de resistência e de fuga. Eu Uhum. acho que quando a tua paciente, né, como você colocou, ela diz, não, realmente é isso, ela deu um passo muito importante para poder, né, usufruir dos benefícios da terapia, porque você não precisa saber mudar, você vai fazer isso com o manejo da terapia. Agora, Uhum. você precisa reconhecer que para você está difícil encarar, né, seus próprios fantasmas. Se você não reconhecer com honestidade isso, fica mais difícil o processo de terapia chegar a um bom resultado. Muito legal isso que tu está falando, e tu trouxe um tema também muito interessante que atravessa a dinâmica da terapia, que é o tema da culpa, né? Porque as pessoas adoram, né, colocar a culpa nos outros, né, e não se responsabilizar. E acho que é interessante essa dissimulação da responsabilidade, né, Ismael? Acho que isso ocorre bastante. E eu brinco com os meus pacientes também, eu falo, olha, é tanta culpa que a gente carrega que a gente já está com a sala VIP garantida no céu, depois que morrer, É, sabe? Então a gente tem que olhar um pouco para esse movimento, se autorresponsabilizar e abandonar um pouco essa ideia da culpa também, que vai aparecer no contexto terapêutico, né, Ismael? claro, é. Se tem uma coisa que aparece nos processos de terapia é o quanto que as pessoas se culpam, né, pelas ações Uhum. que tiveram na vida em relação a várias pessoas, e também aquelas que elas não tiveram, né, se culpam por não ter tido. É a culpa na omissão, é a culpa na ação, e isso constantemente um conteúdo da terapia. Rodrigo, só para a gente encaminhar aqui esse nosso bate-papo, Certo. você já é terapeuta já há algum tempo, eu também, né? Estamos trabalhando com processos de terapia, já tivemos Uhum. pacientes os mais diferentes, os mais difíceis, aqueles que aderiram ao processo de terapia, aqueles que tiveram mais dificuldade, aqueles que desistiram, e que isso também acontece, né? Mas se nós fôssemos deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Para finalizar esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, Uhum. qual seria, na sua visão, e eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que só para ressaltar o final, né? Qual seria o momento adequado de alguém buscar um processo de terapia e quais são as principais dificuldades que você vê para as pessoas buscarem um processo de terapia, os empecilhos que você percebe que fazem com que as pessoas não busquem o processo de terapia. Ismael, excelente pergunta, porque eu até ia abordar isso aqui no nosso bate-papo. Eu costumo dizer que a terapia é um dos maiores investimentos que você pode fazer em você mesmo, com relação a si mesmo, né? Por quê? Porque buscar o processo terapêutico significa você valorizar a sua autoestima, a sua autoimagem, o seu autocuidado, a sua, digamos, potencialidade em relação a um mundo, como você falou, um momento histórico que exige isso, né? Sim, sim. Então, eu diria que a terapia é um capital o qual nós temos que investir, né? Então, essa é uma questão. E às vezes, né, Ismael, as pessoas relutam também em buscar a terapia por justificativas do tipo, ah, mas é muito caro, ah, mas é isso, ah, mas é aquilo. Mas elas gastam com coisas tão supérfluas e tão banais que o atendimento terapêutico se torna irrisório, né? Então, aquela coisa, às vezes a pessoa está chateada, ela acha que vai resolver as suas frustrações se endividando, comprando coisas e tudo mais. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte: fazer terapia é investir em si mesmo, né? Não precisa esperar chegar o adoecimento, né? Se você sente que você quer crescer como sujeito,
quer se tornar uma pessoa melhor, quer ter resiliência para enfrentar o século XXI, invista na terapia, porque realmente vai trazer retornos significativos para a tua experiência como sujeito. Muito bem, eu acho que é muito bem colocado a tua fala. Eu também concordo plenamente com aquilo que você acabou de dizer, né? Há muitas razões e benefícios, né, de fazer psicoterapia, de fazer terapia, né? A gente fala, às vezes, assim, em termo terapia, psicoterapia. Terapia é uma Isso. coisa que se popularizou e nós usamos o Uhum, termo, uhum. né? Psicoterapia é um termo que muitas vezes os psicólogos acabam também usando para distinguir o processo que é feito por um profissional da psicologia, né? Uhum. E há terapias que não são feitas por profissionais da psicologia. Isso é muito importante para o nosso ouvinte entender a lógica. Nem toda terapia é feita por um psicólogo que Uhum. estudou, né, fez graduação, Uhum. fez pós-graduação, né, fez todo tem um conselho de Formação, né? psicologia, uma formação, tem uma regulamentação da profissão, né? Então, o Uhum. processo de psicoterapia, às vezes ele é falado como psicoterapia por conta disso, mas é importante que ao procurar, né, um terapeuta, se certifique de que ele seja um psicólogo, uma psicóloga registrado no Conselho de Psicologia. Isso é muito importante, porque tem terapias as mais diversas, de pessoas que não têm formação nenhuma. Uhum. Né? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Ótimo. Então, a partir disso, eu queria dizer o seguinte: tem duas situações que podem levar as pessoas a um processo de terapia. Uhum. Uma, acho que está bem dentro daquilo que você colocou muito bem, Rodrigo. Alguém que busca, né, o autoaperfeiçoamento, que busca aumentar ou expandir suas potencialidades para conseguir resolver melhor a vida, para encaminhar melhor as coisas da sua vida, como você colocou, se conhecer melhor. Então, Uhum. talvez a gente pudesse colocar aí numa princípio de autoconhecimento, né, que é uma busca de terapia. E existem Uhum. também aquelas pessoas que estão num sofrimento psicológico, num Uhum. desespero, né, desenvolvendo condições psicológicas de uma Uhum. certa gravidade. E aí o processo de terapia também é importante para elas, para que elas possam sair dos impasses, das Isso. complicações psicológicas nas quais elas se encontram, que é um outro público. Né? Uhum. Tem um público que está na vida, mas ele está com dificuldades e busca terapia. Tem um público, às vezes, que não está mais quase nem na vida, ou está na vida com muita dificuldade, às vezes suportando com medicação. Uhum. Né? Então, essas pessoas também precisam procurar terapia. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, Rodrigo, as pessoas dizem assim, isso não é caso de terapia, é caso de psiquiatria. Não, a psiquiatria e a terapia, elas precisam trabalhar juntas. Isso. Porque medicação alguma vai fazer você pensar, experimentar e sentir diferente. E Uhum. agir diferente. Ela vai anestesiar sintomas, é a função dela. É na terapia que você aprende a se localizar, a se organizar e a se viabilizar. Uhum. Medicação é importante para a contenção de sintomas, para não agravar certos sintomas que Uhum. inviabilizariam você nas decisões da vida. Em certos casos é muito importante, mas é na terapia que você vai aprender a viver. Né? É preciso saber viver, né, Ismael? Já dizia o Isso Roberto aí, Carlos. É por aí, meu isso amigo. aí. É o lugar, né? É o lugar da prática terapêutica, do trabalho que a gente tem que fazer e do investimento que a gente tem que fazer em si mesmo. E sempre lembrando, né, Ismael, não espere chegar o adoecimento para tomar uma decisão, né? É aquela coisa que antecipe esse processo, cuidando e se prevenindo. Muito bem, Rodrigo. Então, nós estamos aqui finalizando esse bate-papo do Caminhos de Terapia. Eu sou o Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, Eu sou o Rodrigo Soler e sou psicoterapeuta. e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia.